Gostaria de dizer que nós estamos muito felizes de estarmos dividindo esse momento junto com vocês, momento esse que é muito especial, que registra os mais de 70 anos da Sociedade de Amigos de Brusque. Ao longo dessa trajetória, pouco mais de 70 anos, com certeza houveram muitas dificuldades, muitos percalços, e creio que a longevidade e o sucesso dela se deve principalmente às pessoas que fizeram e fazem parte dessa entidade. Desde a sua concepção, o nosso saudoso Aires Gigaert, que juntamente com um grupo de entusiastas de nossa cultura e de nossa história, fundaram a entidade, passando por todas as diretorias, ex-funcionários, voluntários que se dedicaram para que as atividades da sociedade se mantivessem, até a presente diretoria, funcionários, as pessoas que estão aqui, né, no dia a dia, lidando com várias situações, fazendo tudo isso acontecer, se é possível, e muitas vezes lidando com muitos problemas, né? Nós bem sabemos que isso faz parte, nem tudo são flores, mas que no final, com certeza, é algo muito gratificante. É algo muito gratificante quando nós vemos a nossa história sendo preservada, quando nós vemos os grupos de alunos visitando aqui o museu, tendo orientação da nossa história, que é algo tão importante na formação do indivíduo. Então, tenho certeza que Luciana, Celso, os demais diretores aqui vão concordar comigo que é muito gratificante. E nesse momento eu aproveito também para convidar todos que gostam de história, se interessam pela nossa história, a participar junto com a gente aqui no museu, na sociedade, se associar, né, fazer parte desse grupo de voluntários, e tenho certeza que será gratificante para vocês também. Então, para encerrar, em nome da diretoria, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e aqui sugerir uma grande salva de palmas a todas essas pessoas que fizeram e fazem história junto com a Sociedade de Amigos de Brusque. Muito obrigado. Convidamos a senhora cônsul-geral da Itália para os estados do Paraná e Santa Catarina, senhora Eugênia Tiziana Berti, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos os presentes. Eu sou muito honrada de este convite e esta fantástica solenidade. Eu estou aqui para a segunda vez, não é a primeira vez aqui em Brusque, e hoje eu me sinto entre amigos, os amigos de Brusque. Eu também sinto a presença da italianidade e é muito importante de continuar a memória dos antepassados para o futuro, né? Para as novas gerações conservar, tramandar esta memória. É muito importante. Você faz um trabalho fantástico. Muito honrada. Parabéns. Toda história tem um início, e a história da Sociedade Amigos de Brusque começou no dia 4 de agosto de 1953, com o objetivo de reunir e organizar documentos, objetos e informações sobre a história de Brusque, desde a sua fundação, em 4 de agosto de 1860.
um dos idealizadores para dar forma jurídica à Sociedade Amigos de Brusque. O principal deles, com toda certeza, foi Aires Gevaerd. Juntamente com um grupo de pessoas, fundaram esta instituição. Promovemos hoje o lançamento do documentário Sociedade Amigos de Brusque, 70 anos de fundação. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque, para registrar e comemorar juntamente com a comunidade brusquense. Agradecemos aos fundadores, aos associados, patrocinadores, à comunidade, autoridades, a Fundação Cultural de Brusque e a Prefeitura Municipal de Brusque. Convidamos o historiador Celso Deucher, roteirista do documentário, para fazer o uso da palavra. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Como diz a nossa cônsul, essa é a casa de Brusque, é a casa de cada um de nós. Aqui é um lugar de celebrar a nossa pequena pátria, o nosso pequeno lugar, aquele lugar onde a gente se sente em casa. Aquele lugar que quando a gente viaja para o exterior ou para uma outra cidade, a gente diz: nossa, que saudade da minha casa, do meu lugar. Esse bem que faz a gente para o nosso lugar, de deixar a nossa cidade bonita, nossa casa bonita, deixar o nosso pequeno mundo bonito para receber todos os que vêm nos visitar, todos os que vêm trabalhar aqui, todos os que vêm formar família aqui e se transformar em nós, sem brusquense. Aquele que chegou ontem de manhã aqui, que alugou uma casinha lá no Poço Fundo, hoje ele já é nosso, ele já é nossa. Essa gente toda precisa de um lugar para ir aprender o nosso passado, aprender a nossa história, ser nós, como os nossos pais nos ensinaram a ser o Celso Deucher, a Rosemarie Gratz, o João da Silva, a Maria da Silva. Assim como eles ensinaram nós a sermos aquilo que nós somos, a nossa cidade ensina a nós todos a sermos o nós. E é isso que nós pretendemos contando a história do nosso museu. Aqui você vai aprender a ser nós, brusquenses, e ter orgulho disso, aquele orgulho gostoso, bom, não aquele orgulho de dizer que alguém que vem de fora vai tirar meu emprego. Não é esse o orgulho, esse não presta. O orgulho bom é dizer: você é parte de mim, você é do meu grupo, você pertence à minha sociedade. Aqui os objetos falam por si, e as historiadoras, historiadores, pesquisadores que aqui estão ficam à disposição para nós aprendermos a ser brusquenses. O grande objetivo desse documentário é contar a história desse lugar chamado Museu Casa de Brusque, mantido pela Sociedade Amigos de Brusque, para dizer a todos nós de Brusque e da região: olha, nós temos um lugar onde a gente aprende a ser quem nós somos. Para construir ele, nós convidamos várias pessoas da comunidade. Muitos não puderam, né, Rosemarie? Nós ficamos 2 dias gravando aqui. Foi um serviço que vocês não têm noção. Na hora de decupar isso, morrendo tudo de nervosismo, porque, meu Deus, eu tenho que cortar isso aqui do fulano. Nossa, será que ele não vai ficar chateado? Eu tenho que botar mais o hino de Brusque, o Bruninho Moritz tocando lá no acordeão, que coisa linda.
Mas não dá para botar mais, já estava em 3 horas e 15. Quem é que vai ficar 3 horas e 15 aqui para assistir um documentário? E nós fomos cortando, e a Luciana me enchendo a paciência, tem que cortar mais, tem que cortar mais, tem que cortar mais. E eu não sabia mais o que cortar. E no final das contas, assim, chegamos então a um denominador comum, não tão grande, mas também não tão pequeno. Esperamos que todos vocês gostem. Tenho que agradecer a equipe da Criofilmes, que fez todo esse trabalho, a todos aqueles que participaram das gravações, dando entrevistas, que muitos estão aqui, né? Especialmente a uma pessoa que eu quero fazer uma referência, porque essa pessoa, para mim, que vivo aqui, que sou uma pessoa que gosta demais da Casa de Luz, e quando eu vejo ele aqui, eu vejo a extensão do seu Aires Gevaert aqui dentro, que é o seu Antônio Serve, a quem eu queria que vocês dessem uma salva. O Antônio, além de presidente, algumas vezes segurou aquilo que o nosso presidente falou anteriormente, segurou os abacaxi para não fechar. Porque houve momentos, né, seu Antônio, que a coisa estava tão feia e eles seguraram e trouxeram a casa até hoje. Quero agradecer a nossa equipe, a Ana, a Júlia, cadê a Júlia? Está lá, o Matias, especialmente a grande maestra, não sei se chama maestra, a Luciana Paz Tomás, a nossa historiadora, diretora geral aqui do nosso museu, que é uma mulher extraordinária, que tem dado para nós essa vitalidade para o museu funcionar. Essa equipe está fazendo, vocês veem, de vez em quando estão aqui, eu olho para vocês e penso, olha, outro dia ele estava aqui no evento, que coisa linda nós vemos o nosso museu vibrante, adiante, para frente, fazendo eventos, fazendo exposições, fazendo filme, enfim, nós estamos indo para o futuro. E 70 anos se foram, o presente é hoje. Mas nós já estamos com o pé lá no futuro, porque nós queremos que a próxima, ou talvez daqui a algum tempo, vocês voltem aqui e vejam isso aqui, cheio de tecnologia, de peças, de coisas novas, que as crianças se encantem, que os velhos, que os novos sintam que nós temos um museu para ele sentir prazer do que é gostar de história. Muito obrigado. Bom filme. Convidamos a todos para assistirem ao documentário. Brusque foi fundada em 4 de agosto de 1860 pelo barão Maximilian von Schnebor e 54 imigrantes alemães, oriundos do Grão-Ducado de Baden, no sul da Alemanha. O núcleo foi batizado inicialmente como Colônia Itajaí.
Nos anos seguintes, novos grupos de imigrantes oriundos das mais diversas regiões da Europa chegaram à colônia. Antes do início da imigração, Brusque era um mar de floresta. Mas no meio dessa floresta viviam os povos indígenas, que eram povos nômades. Logo um pouquinho antes da chegada dos imigrantes, nós temos notícia aí, primeiro, do Vicente Só, que já tinha residido em Brusque, né, alguns dizem em busca de ouro, e de principalmente 3 alemães, né, ou 3 imigrantes, que eram o Paul Kerner, o Franz Salentien e o Pedro Werner. Ao longo dos meses e anos seguintes, a recém-criada colônia recebeu sucessivas levas de imigrantes. Em 1869, chegaram os poloneses e, logo depois, em 1875, os italianos. Em menor número, havia também as famílias afrodescendentes e muitos portugueses e lusos brasileiros que migraram internamente. Percebemos ao longo do tempo que a cultura que se sobressaiu na nossa região foi a cultura alemã, através da língua, dos usos, dos costumes e tradições. No entanto, as demais etnias mantiveram as suas especificidades e manifestações culturais. É importante salientar dessa contribuição dos primeiros que aqui chegaram, dos seus potenciais, porque mesmo que eu tenha uma afinidade com a comunidade italiana, é importante dizer a grande contribuição e a parcela que cada etnia aqui trouxe. A pequena vila cresceu e se transformou em cidade, sendo que em 17 de janeiro de 1890 foi nomeada oficialmente como Brusque, em homenagem a Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente da província de Santa Catarina na época da fundação da colônia. Durante a década de 1950, quando Brusque se preparava para as festividades de seu primeiro centenário, a cidade possuía um notável desenvolvimento econômico, social e cultural. Durante os primeiros 100 anos, estes povos que colonizaram Brusque viveram uma verdadeira epopeia. Brusque era uma cidade pequena ainda, embora o município, do ponto de vista territorial, fosse enorme, né? Nesse momento, nesse contexto, é que um grupo de brusquenses, foram 43, eles representavam as lideranças mais expressivas do município. A Sociedade Amigos de Brusque surgiu com um grande objetivo de preservar a história e a cultura da região do Vale do Itajaí-Mirim. Apesar de sua importante atuação nos festejos do centenário de Brusque, o grande destaque da SAB foi a criação de um espaço de preservação da memória histórica do Vale do Itajaí-Mirim. É impossível falar sobre a Sociedade Amigos de Brusque sem mencionar o nome de Aires Gevaert. Aires Gevaert, para mim, era o irmão mais velho do velho Doca, que é meu avô, Vilásio, e era o mais velho dos filhos. Como mais velho, era o mais querido também do velho Doca, do Opa. E ele depositava todos os cuidados da família na mão dele. O Aires foi uma figura, assim, no comércio, muito respeitada, muito bem quisto, ele era relojoeiro. Depois, assim, nos fatos de Brusque, nas coisas de Brusque, o Aires estava sempre presente. Por isso fico pensando o esforço dele, né? Tá? De passar pelas comunidades, primeiro de conhecer a comunidade, ele deixa nos relatos dele lá nos subsídios, né? A gente sempre encontra relatos dele visitando as pessoas do interior e depois o carisma que ele tinha na comunidade para conseguir recolher esse material e trazer para cá. Então eu tenho uma lembrança muito viva, muito perto, muito recente, quando eu vi o seu Aires caminhando pela cidade toda, era um caminhante, né? Então essa imagem e essa lembrança eu tenho muito viva e que bom que eu tenho isso.
Aires Gevaert trabalhou por seus objetivos e acreditou na possibilidade de concretizá-los. Então ele sempre foi uma pessoa muito receptiva a quem viesse e trouxesse a sua contribuição, porque ele sempre foi um apaixonado pela história. Eram 20 e poucos sócios na época, né, que fundaram, fizeram a primeira reunião, o seu Aires contava muito isso, no Parque Olímpia, antigo Reinaldo Gleich. Quando nós tínhamos uma dúvida, companheiro, como é que se faz isso? Como se vê isso aí? Aonde perguntar? Agregador. Aires, uma pessoa de um coração maior do que ele. Já no fim da vida dele, ali, quando eu tinha uns 14 anos de idade, ele me cede vários desses materiais, inclusive selos de primeiro dia de circulação com o nome dele, que eu guardo até hoje na minha coleção, com bastante carinho, né? Porque afinal de contas são selos do Aires Gevaert, dados pelo Aires Gevaert. O Aires, o Clube Filatélico foi fundado em 21 de julho de 1935 e naquela época o Aires tinha então mais ou menos uns 23 anos de idade, ele nasceu em 1912 e esse clube prosperou, o clube fez muitos eventos, muitos lançamentos. A ele devemos grande parte do acervo que se encontra aqui no museu. E o patrimônio que ele fundou, que ele cuidou, que é a Casa de Brusque, a Sociedade Amigo de Brusque, continua até hoje. Em toda a história de Brusque, não só a passada como a presente, e vai ser um nome a ser consagrado para todo sempre. A SAB participou ativamente da organização dos festejos do primeiro centenário de Brusque. Esteve à frente da criação da Comissão Especial em prol do Centenário, formada pelo prefeito municipal, presidente da Câmara e presidente da Sociedade Amigos de Brusque. Dentro dessas pessoas que foram convocadas para formar, então, os festejos do Centenário de Brusque, várias atribuições foram feitas, entre elas, para o meu pai, por exemplo, foi incumbido de fazer o hino, a música do hino do centenário. E daí saiu a música que foi gravada no Rio de Janeiro. Então participei, posso dizer, ativamente do centenário, pessoalmente. Né? Para os festejos do centenário de Brusque, a SAB apoiou a pesquisa e o lançamento de diversas obras. Não podemos esquecer a importância dos dois renomados historiadores catarinenses, Oswaldo Rodrigues Cabral e Walter Piazza, que buscaram essa documentação em Florianópolis, né? E a partir dali, junto com pesquisas locais e a força do Aires Gevaert, recolhendo documentações, fotografias e tudo aquilo que marcasse a nossa história, serviu como base para a confecção do nosso álbum do centenário. As reuniões da Sociedade Amigos de Brusque aconteceram no edifício Mattioli. Com o passar do tempo, foi realizado em outros espaços. Fim da década de 60, início de 70, este prédio, que é hoje o Museu Casa de Brusque, ele foi finalizado e as reuniões passaram a acontecer aqui. A importância de um espaço desse para a comunidade local e regional, que é guardar esse passado de um povo e preparar as novas gerações para o futuro. A sua verdadeira importância, eu só vim perceber realmente o que o Museu Casa de Brusque tem quando resolvemos, eu, o Celso Vestrup e o Chico Imhoff, escrever o livro sobre a história das eleições no município. Eu quero justamente enfatizar aquele ponto da importância de sonhar alto. Agora, naturalmente, a forma como seria e a demora, a impaciência dele, posso muito bem imaginar. Porque eu vejo esse outro Barão de Schneeberg, mesma coisa. Ele, naquela época, a colônia Itajaí, sonhando ela grande, se desenvolvendo com as pessoas que naquela época eram os grandes lutadores para fazer algo dessa terra. O nome da revista Notícia de Vicente Só é atribuído como homenagem ao primeiro morador da cidade de Brusque, Vicente Ferreira de Melo, que, segundo consta na história, teria residido no alto da colina católica, onde hoje nós temos
aproximadamente a instalação da Igreja Matriz Católica de Brusque. Após 37 anos à frente da SAB, Aires Gevaert deixou o cargo no início da década de 1990 por motivos de saúde. A presidência foi sucedida pelo comerciante e contador Antônio Servi, conhecido por sua atuação no associativismo no município e membro da diretoria da Sociedade Amigos de Brusque desde o ano de 1971. Aí o seu Aires também ficou doente, né? Ele ficou com Parkinson e acabou eu assumindo a presidência da Casa de Brusque. Durante muitos anos, a SAB não tinha um colaborador fixo. O espaço museal era aberto em determinadas situações para pesquisadores e visitação agendada, com o apoio de voluntários. Com recursos insuficientes, a entidade buscou por diversas vezes o apoio do poder público. Há muitos anos, a diretoria determinou que todo o recurso recebido pela Casa de Brusque estivesse no seu site, respeitando o princípio da transparência. Então, todo cidadão, cidadã que queira saber os recursos que a casa recebeu e como é gasto, ela pode entrar no site e verificar como é gasto, aonde é aplicado esses recursos. Tenho dito sempre que o museu está aqui, mas o museu está preparado para o futuro. E é assim que nós queremos que o nosso trabalho, o trabalho dos pesquisadores, dos historiadores, da equipe diretiva aqui, da diretoria da Casa de Brusque, dos colaboradores da Casa de Brusque, todo esse trabalho é justamente para trazer lá nos 70 anos atrás, para nós chegarmos em 2024 e para nós chegarmos lá no futuro com um museu moderno, um museu com tecnologia também, um museu que faça com que os jovens, as crianças e os mais antigos possam vir aqui e se encantar com uma visita ao museu. A Casa de Brusque está conectada com o mundo dos museus. Ao longo dos próximos anos, novas tecnologias serão introduzidas no nosso espaço museal, porque os nossos sonhos vão muito além do que nós temos hoje. Este é o futuro que nós sonhamos para a Casa de Brusque.